Graças a Deus, estamos aqui esta noite. Irmãos, vamos ler a palavra de Deus. Semana retrasada eu preguei em Lucas 18, e hoje nós vamos pregar também em Lucas 18, uma passagem também bastante conhecida. Lucas 18, a partir do verso de número 18. Glória a Deus. E perguntou-lhe um dos principais: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou o homem: Tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens e reparte-os pelos pobres, e terás um tesouro do céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, encheu-se de tristeza, porque era muito rico. E Jesus, vendo assim, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, pois é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Então os que ouviram isso disseram: Quem pode então ser salvo? Respondeu-lhes: As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Aleluia. Pai, nós queremos te louvar, Senhor, porque temos nesta noite, ó Deus, o privilégio e também a responsabilidade de ministrar a tua palavra, Senhor. E nós, ó Deus, nos colocamos nas tuas mãos e pedimos a tua graça, tua sabedoria, as revelações da tua palavra, para que possamos ministrar, Senhor. Em nome de Jesus, queremos pedir a tua bênção sobre cada vida. E repreendemos toda e qualquer força contrária, tudo aquilo que pode impedir, ó Deus, a recepção da tua palavra e a ministração da tua palavra. Está repreendido agora em nome de Jesus. E que a tua bênção se manifeste e que as revelações do Espírito Santo venham nesta noite para nossas vidas, pois nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Prezados, nós sabemos que nós temos no nosso dia a dia as nossas preocupações, Você que trabalha ainda e não é aposentado, tem preocupação com o trabalho. Quem trabalha também tem outras preocupações, Aquele que tem a sua família tem as preocupações com a família, E aquele que está no mercado de trabalho, que tem negócios, tem as suas preocupações com o negócio. Mas são preocupações normais da vida. Porque Jesus disse: Não estejais ansiosos por coisa alguma. A preocupação é aquele cuidado que você tem para fazer as coisas certas, para você viver uma vida normal. E Jesus fala que nós não devemos estar ansiosos, mas não diz respeito à preocupação, que é uma coisa normal da nossa vida. E nós vemos este homem aqui, no Evangelho fala que é um jovem rico, aqui fala que é um principal, em outro lugar fala que é apenas um homem que chegou até Jesus. Então nós podemos dizer assim: ele era um jovem, ele era rico e ele era um principal, era uma pessoa importante lá nesta região aonde Jesus estava passando, que era, quem sabe, talvez na Galileia ainda, um pouco antes do Rio Jordão. E este homem então chega até Jesus e ele traz na sua vida algumas preocupações, e ele pergunta para Jesus o que ele deve fazer para alcançar a vida eterna. E Jesus então olha para ele e diz: Você sabe os mandamentos?
não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe. E ele disse: Senhor, isso aí eu tenho observado desde a minha infância. E quando Jesus ouviu aquele homem falando isso, Jesus olhou para ele. Num outro texto diz que Jesus o amou, e Jesus disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e me segue, e terás um tesouro nos céus. Mas este jovem, meus prezados, ele reagiu muito triste, porque a Bíblia diz que ele era dono de muitas riquezas, e ele se retirou triste. E Jesus disse, ao ver aquele jovem se retirando triste, acredito que Jesus também estava triste, né? Jesus disse: quão dificilmente entrará um rico no reino dos céus. Em outro evangelho está dizendo: quão dificilmente entrará no reino dos céus aqueles que confiam nas riquezas. Embora esteja entre parênteses, mas é isto mesmo o que a vida nos fala: aqueles que confiam nas suas riquezas. E baseado nesse texto, meus prezados, nós queremos falar sobre 3 preocupações que esse jovem rico apresentou no seu diálogo com Jesus. E se eu perguntar aqui qual é a primeira preocupação, alguém já vai responder, né? Ele estava preocupado com a vida eterna. Por que nós sabemos disso? Porque ele chegou até Jesus e perguntou: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Então nós podemos entender, meu prezado, que ele tinha na sua mente um conhecimento, um entendimento que existe vida eterna. Só que, embora ele tivesse este conhecimento, ele também tinha consciência que ele não tinha convicção, não tinha certeza da vida eterna. Então por isso que ele foi até Jesus com esta pergunta sobre vida eterna. Se nós olharmos nos evangelhos, meus prezados, nós vamos encontrar muitas pessoas indo até Jesus, falando sobre outras coisas, pedindo, quem sabe, a Jesus a cura do seu servo, pedindo a cura da filha, pedindo que Jesus ressuscitasse o irmão. Mas este homem aqui, prezados, ele foi até Jesus com esta pergunta. Por que ele tinha esta preocupação? Porque ele não tinha a convicção, a certeza da vida eterna. Ele poderia ter também, meus prezados, falado ou perguntado a Jesus sobre outras coisas. Como ele era uma pessoa rica, e ele viu que Jesus era um mestre sábio, porque ele chamou Jesus de mestre, ele poderia ter perguntado a Jesus o que ele poderia fazer para multiplicar os seus bens, o que ele poderia fazer para ter, quem sabe, uma vida tranquila, porque embora ele tivesse bens e riquezas, talvez não tivesse uma vida tranquila, e isso o inquietava muito. Mas ele foi até Jesus com esta pergunta: o que ele precisava fazer para herdar a vida eterna. Irmãos, eu acredito que esta deve ser a preocupação de todo ser humano. Muitas pessoas estão todos os dias preocupados com muitas coisas, ansiosos com muitas coisas, levantam de manhã cedo, não se lembram de orar ao Senhor, não se lembram de passar um tempo na presença de Deus, levantam de manhã, não leem nem a Bíblia, porque estão voltados completamente para aquilo que eles vão fazer no seu dia a dia, e passam, quem sabe, meses e anos, e a pessoa não se preocupa com a sua vida eterna, não se preocupa com a salvação. Mas este homem, meus prezados, ele foi até Jesus, querendo saber o que ele podia fazer para herdar a vida eterna.
Se alguém chegar, meus prezados, e perguntar, se alguém chegar até você hoje e perguntar o que ele pode fazer para alcançar a vida eterna, que nós poderemos responder para esta pessoa, que nós poderemos falar para essa pessoa. Se eu sou uma pessoa que eu tenho uma experiência com Deus, se eu sou uma pessoa que eu nasci de novo, se eu sou uma pessoa que eu tive um encontro verdadeiro com Jesus, eu não vou responder nenhuma outra coisa a não ser apresentar a Jesus Cristo para essa pessoa, a não ser falar para essa pessoa que um dia Jesus lá na cruz do Calvário derramou o seu sangue, trazendo redenção, trazendo salvação a toda a humanidade, e que esta pessoa, para alcançar a vida eterna, para ter a salvação em Cristo Jesus, ela precisa receber ao Senhor Jesus Cristo. Não existe outra coisa, não existe um outro meio, não existe um outro caminho, não existe uma outra coisa que uma pessoa possa fazer. Talvez este jovem aqui pensasse que Jesus fosse responder muitas coisas para ele, porque ele chamou Jesus de bom mestre, mas ele teve uma resposta que não alegrou muito o seu coração. Então, prezados, quando alguém vem até nós, nós possamos falar com toda certeza que ele, Jesus, é o Salvador, que através de aceitá-lo em nossa vida, a pessoa alcança a vida eterna. Agora, este homem aqui, meus prezados, pela palavra, pela conversa que ele teve com Jesus, ele evidenciava que ele tinha preocupação com a vida eterna. E nós, no nosso dia a dia, será que nós temos esta preocupação? Será que nós estamos vivendo neste mundo sem nenhuma preocupação com a vida eterna? No nosso cotidiano, no nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento com as pessoas, será que nós estamos preocupados com vida eterna? Eu já falei um tempo atrás que vida eterna é uma vida sem fim, é uma vida que começa agora, quando você ainda está neste corpo, mas que ela vai perdurar por toda a eternidade num corpo de glória. Aleluia. Então, prezados, este homem nos convida, através da sua preocupação, a nos preocuparmos cotidianamente com a vida eterna. Jesus nos deu, mas nós precisamos conservar esta vida em nossa vida. Amém?